Jesus é muito bom. Sabe, meus amigos, a presença do Senhor Jesus, ela é real aqui. Nós já podemos sentir a presença dele aqui. Sabe, meus amigos, é muito difícil para nós, de dias como os que nós temos vividos, cantar não vir atrás de bênção. É muito difícil cantar isso, não vir atrás de bênção. Até porque, de fato, quando nós aceitamos Jesus, houve em nós um desejo de receber algo. Ninguém se torna cristão apenas por se tornar, mas se torna cristão com a esperança de receber algo que seja uma mudança de vida, que seja uma mudança no casamento, que seja uma mudança na vida dos filhos. Se nós formos parar para ouvir cada irmão aqui, cada um de nós vai dizer o porquê que se tornamos cristãos. E tem um porquê. Mas sabe, meus amigos, a caminhada cristã não se sustenta pelo que ele pode fazer, mas se sustenta pelo que ele é, irmão Wilson. Por mais que nós conhecemos a Jesus por uma necessidade que nós sentíamos, mas a caminhada cristã, Camille, não se torna suficiente se nós só olharmos apenas para as mãos de Jesus e não procurarmos os pés de Jesus. Seja mais claro, Rafão, a caminhada cristã não é suficiente se nós não servirmos Ele pelo que Ele é, porque um dia a bênção chega, e quando a bênção chega, será que já não faz mais sentido? Sabe, irmão Wilson, talvez o irmão Rafael aceitou Jesus ou continuou nos caminhos do Senhor porque ele tinha um sonho de ter uma família, mas Deus realizou o sonho de ter uma família, a bênção chegou, e agora o que me motiva está. Então cantar, não vir atrás de bênção, não é fácil, porque pode ser que dentro de você esteja uma necessidade latejando, dizendo: sim, Senhor, eu vim atrás de alguma coisa assim. Mas sabe, meus amigos, quando nós prestamos o nosso culto com entendimento, sem se importar com as bênçãos que Ele pode nos dar, a Bíblia diz que nós vivemos, Ana, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós somos gratos pelos nãos que nós ouvimos. Nós se tornamos gratos pelos dias que não recebemos. E
aí começa a fazer sentido cantar. Não vinha atrás de bênção. Sabe, Giba, começa a fazer sentido. Cantar não vinha atrás de bênção. Por quê? Porque o que me importa é viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque nela não há frustração. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode cantar isso mais uma vez? Não vim atrás de bênção. Você pode dizer isso mais uma vez, mas agora discernindo o que você está cantando. Será que você pode dizer isso? Não vinha atrás de... Será que você pode dizer isso, meu irmão? Agora discernindo. Para a mídia, por gentileza, colocar a ponte dessa música aqui para mim, por favor. Lamento. Põe no telão, por favor. Peraí, põe de novo a ponte para mim, por favor. A música diz assim: lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de... Você está cantando de coração? Ou é só mais uma canção que você está cantando? Porque você acabou de dizer assim: lamento por não cantar de coração. Você está cantando isso de coração? Ou é só mais uma música que você está cantando? Você nem sabe o que você está falando. É quando nós entoávamos talvez alguns corinhos que nem sabia o que estava dizendo e batia a palma e pronto, é isso. Ou você está entendendo o que você está cantando? Pode prosseguir. Lamento de viver só para mim mesmo. Lamento de não ver que és o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração para ti. Sabe, meus amigos, eu já vou entrar na palavra, mas nós aprendemos algo quando nós começamos a caminhada cristã, que eu lamento te dizer que é uma grande mentira. Aprendemos que o melhor momento de se viver é o primeiro amor. Quando vemos aquele irmão que está fazendo tudo, Ana, o que eu vou dizer não é que ele está no primeiro amor dele. Aí vem eu, com 10 anos de crente, olho para o irmão e digo assim: ele está fazendo isso porque ele está no primeiro amor. Sabe o que eu sou, meu irmão? Um grande hipócrita. Porque só deveria existir um amor na minha vida, o primeiro e o único. Esse amor não pode apagar no meu coração. Sabe, meu amigo, se você olha para alguém e diz, ele está no primeiro amor, olhe para você mesmo hoje e diga: eu preciso viver o primeiro e único amor. Não existe primeiro, segundo e terceiro amor. O primeiro tem que ser o único amor. Se hoje você sente saudade de quem você era, quer dizer que hoje você é pior do que quem você era antes. Se você sente saudade dos cultos que você participava, isso quer
quer dizer que você é pior do que o que você era antes. Porque o culto, quem faz é a igreja. Não é o ministro de louvor, não é o pastor. Porque no momento de cultuar, todos nós somos igreja. O pastor se torna igreja, o ministro de louvor se torna igreja. Sabe, irmão Wilson, lá do céu, Deus ele olha e ele vê a primitiva da fé do limoeiro. Ele não vê o presbítero Rafael, ele não vê o diácono Wilson, ele não vê o pastor Tiago, ele vê a primitiva da fé do limoeiro. Se você sente saudade de um culto que passou, lamento lhe dizer, o de hoje só não é melhor por culpa sua. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 5. Vamos para a palavra do Senhor. Versículo 2. Hoje nós já podemos ouvir que o Senhor vai andar conosco. O pastor Tiago lê um texto bem conhecido, onde o Senhor diz para José: olha, se esforça e tem de bom ânimo, não te aparta do livro da lei, eu sou contigo. E sabe, meus amigos, se talvez hoje, pastor, chegasse o Bolsonaro, ou o Lula, ou o Pablo Marçal, e falasse para mim: olha, Rafael, fica tranquilo, eu estou junto com você para resolver os seus problemas. Talvez eu estaria aqui pulando de alegria, porque o Pablo Marçal é milionário, ele pode fazer tudo, pastor, ele tem dinheiro pra caramba. O Lula é o presidente do país. Talvez nós estaríamos eufóricos, porque eu sei que o Lula vai estar comigo, que o Bolsonaro vai estar comigo. Por quê? Porque ele vai estar comigo, porque ele diz: olha, não temas, eu vou te ajudar. Mas sabe, meu amigo, eu não consigo entender porque o pastor Tiago disse: olha, não temas, o próprio Deus é contigo. E se você não se sentiu eufórico, isso é sinal que você não conhece quem é esse Deus. Eu preciso dizer para você quem é esse Deus. Esse Deus é alguém que um dia, vendo um homem velho como Abraão e uma esposa velha como Sara, lá em Gênesis, fez uma promessa de que dele sairia uma grande descendência. E ao passar dos dias, aquela mulher já não tinha mais capacidade de gerar. O Senhor fez da estéril mãe de filhos. O Senhor, esse Deus, é alguém que um dia, quando o povo dele estava sendo escravizado, e tinha um tirano ali, chamado Faraó, que não deixava o povo em paz, foi o Deus que moveu pragas para que pudesse libertar o próprio povo. E quando esse povo se encontrou de frente do Mar Vermelho, esse Deus fez abrir o mar para o seu povo passar. Sabe, meu amigo, se talvez você acha que talvez ainda não é o suficiente, esse Deus é o Deus que um dia o povo disse: olha, nós estamos com fome, precisamos comer, era melhor ter ficado lá, nós queremos comer cebola, nós queremos voltar para lá. E esse Deus foi alguém, Mica, que fez cair o maná. Sabe, irmão Wilson, se talvez eu ainda não entendi quem é esse Deus, a Bíblia diz que um dia esse mesmo povo, ele olhou e disse assim: olha, agora a gente quer comer um pouco de carne, o maná está muito difícil, nós queremos uma comidinha diferente. E a Bíblia diz que Deus mandou carne para o povo comer até sair pelo nariz. Sabe, meus amigos, se você não conhece, se você não sabe quem é esse Deus, ele é alguém que um dia o povo sentiu sede, e o povo olhou para um lado, olhou para o outro e disse: da onde a gente vai beber água? E a palavra do Senhor diz que Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, toca na rocha. E quando Moisés ele toca na rocha, sai água da rocha, e o povo bebe água e é saciado. Sabe, meus amigos, talvez você não tenha ficado eufórico ainda, mas esse Deus é o mesmo Deus que
Um dia, quando Josué se deteve em frente do Jordão, e ele disse: como eu vou fazer para passar? Como que vai dar certo? Como que eu vou fazer? A Bíblia disse que Deus mandou a arca da aliança na frente, e quando eles foram caminhando com a arca nas costas, o rio Jordão se abriu. Sabe, meu amigo, se você não conhece esse Deus, e você acha que o seu problema é grandes coisas para Ele, eu preciso dizer para você que um dia um rei olhou para 3 jovens e disse para eles: olha, se você adorar esse Deus aí, eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens foram machos, não se dobraram àquela estátua. Sabe o que aconteceu, Mica? Eles foram jogados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que quando olham de lá, eles veem 4 homens passeando dentro da fornalha. Aqueles jovens não se queimaram. Se você não sabe quem é esse Deus, eu vou perder um pouco mais de tempo dizendo para você quem é, porque talvez você esqueceu, você nem lembra mais quem é Ele. Esse Deus é aquele que um dia houve ali um escrito do rei dizendo: olha, fala para que ninguém mais vai poder orar. Avisa lá para Daniel que ele não vai poder orar mais, não vai poder adorar mais. E a Bíblia diz que Daniel foi macho e continuou orando. Sabe o que aconteceu? Ele foi lançado na cova de leões. Mas a Bíblia diz que os leões fizeram jejum e não comeram Daniel. Sabe, meus amigos, se você não sabe quem é esse Deus é alguém que do alto da sua grandeza, do alto da sua onisciência, onipotência, onipresença, um Deus que é único, incomparável, inestimável, insubstituível, imbatível, um Deus que é terrível para os seus inimigos. Do alto da sua grandeza, Leidinha, um dia Ele olhou para essa humanidade e por amor Ele deu o seu único filho unigênito, por amor a você. Será que agora você consegue ficar um pouco feliz? Porque o Tiago disse hoje para você que Deus está com você. Faz sentido agora? Faz sentido para você? Será que isso significa alguma coisa para você? Ou já virou clichê? Ou já não tem nem, sabe, irmã Leidinha, já virou clichê. Ah, Deus está comigo, tá bom, Ele está comigo. Sabe, meus amigos, todas as vezes que eu lembro, Camille, da grandeza de Deus, e que esse Deus tabernaculou entre nós, e hoje Ele faz morada em mim, eu não consigo me conter, meus irmãos. João capítulo 5, versículo 2 diz assim: existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Tem 5 pavilhões. Neste ficava a grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha ao tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Versículo 8, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Aplauda ao Senhor, meus amigos. Sabe, meus irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido.
Talvez você já ouviu diversas pregações sobre esse texto. Talvez você conheça ele de cor e salteado. Mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. A ideia do sermão, a qual vou ministrar para os irmãos essa noite, é entendermos o porquê que nós se tornamos uma humanidade caída. E o que nos faz permanecer assim. O texto que nós lemos diz que um homem estava doente. E por ele estar doente, ele estava em uma cama. O texto não é explícito em dizer que ele era um paralítico, irmão Doide, mas diz que ele estava doente. E por ele estar doente, ele estava numa cama. Sabe, meus amigos, nós, de fato, se tornamos doentes espiritualmente a partir do momento em que Adão peca lá no Éden. Não entendi, Rafão. Nós se tornamos doentes e caídos a partir do momento que Adão peca lá no Éden. Como assim, Rafão? Me explica melhor. Isaías, capítulo 53, versículo 4, vai dizer que, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. E o texto diz, irmão Wilson, que Ele levou sobre Ele as nossas doenças, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Até porque se fosse no sentido físico, de certo, não haveria mais doença hoje em dia. Deus criou a humanidade e o homem saudável, perfeito, sem nenhum pecado. Mas, pelo fato de o homem cometer uma falha, qual nós costumamos cometer, pelo fato do homem ter terceirizado a sua responsabilidade, houve o primeiro pecado no mundo. Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que um dia Deus chega até o homem e diz: olha, por que você comeu do fruto? E o homem terceiriza, ele diz: olha, não fui eu, mas foi a mulher que tu me deste. De repente a mulher olha para Deus e diz: olha, Deus, não fui eu, foi a serpente que me enganou. Ou seja, pelo fato de nós terceirizarmos a nossa responsabilidade, a Bíblia diz que o homem peca. E sabe, meus amigos, isso continua acontecendo entre nós. Nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Nós se tornamos os melhores em dar desculpas. E por terceirizar as nossas responsabilidades, nós pecamos e se tornamos doentes. E o que é mais doido ainda é que nós permanecemos pecando porque nós não reconhecemos o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 vai dizer que o Espírito Santo é alguém que convence o homem do pecado e da justiça. Ou seja, o homem se torna doente porque ele terceirizou a sua responsabilidade. E agora o homem continua doente porque ele não consegue reconhecer o Espírito Santo. Daí partimos para o texto. A Bíblia diz que existia um tanque com 5 alpendres. E nesse tanque existia um homem enfermo que estava caído. De repente Jesus entra lá, no meio dessa multidão. De fato, Jesus não era alguém desconhecido. Jesus não era alguém desconhecido, porque no capítulo anterior, em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus já tinha curado o filho de um oficial. Ou seja, era para no momento em que Jesus entrasse naquele lugar, todos conhecessem quem é Jesus. Mas a Bíblia diz que o homem não reconhece Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus entra ali, está havendo alvoroço. Por quê? Porque eles estavam esperando o anjo descer
para a água movimentar, para alguém cair lá e ser curado. E é dentro disso que eu quero ministrar algumas coisas para os irmãos nessa noite. Sabe, meus amigos, o movimento ou os movimentos nos faz não reconhecer Jesus. E por não reconhecermos Jesus, não recebemos a cura. Aquele homem muito provavelmente não prestou atenção, irmão Wilson, que aquele que estava falando com ele era Jesus, porque ele estava vidrado no movimento das águas. Ele não via a hora, Ana, do tanque mexer, da água mexer, para que alguém jogasse ele lá dentro. De fato, ele não reconhece quem é Jesus, porque ele estava vidrado, esperando as águas se moverem. Sabe, meus amigos, quantas as vezes nós não reconhecemos Jesus, porque nós estamos vidrados no movimento de águas. O que você quer dizer com isso, Rafão? O movimento de água remete-nos a mar bravio. Mar bravio remete-nos a problemas diários. Nós não reconhecemos Jesus muitas das vezes porque nós estamos atolados com os nossos problemas diários. É tanta coisa, meus irmãos, na nossa cabeça, é tanto problema, é tanta situação para resolver, que nós nem entendemos o senhorio de quem é Deus. E se torna um clichê entender que Jesus está no lugar onde você está. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 14, que um dia Jesus ele pede para os discípulos entrarem no barco, e pede para Jesus ir para o outro lado. E quando Jesus ele entra ali, ou melhor, pede para os discípulos entrarem no barco, e pede para eles irem para o outro lado. E quando os discípulos entram ali, a Bíblia diz que vem o mar bravio, vem o vento. E quando vem o vento, vem o mar bravio. A Bíblia diz que os discípulos ficam atônitos. De repente vem Jesus caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles não reconhecem Jesus. Eles ficam assustados, porque eles pensam que é um fantasma. Sabe, meus amigos, talvez a rotina maçante, os problemas que você tem enfrentado, tem impedido você de entender quem é o senhorio do Senhor na sua vida. Entender, tem te feito não entender o tamanho do Deus que você serve. Talvez, meus amigos, as dificuldades da vida tem te feito não perceber o quão grande é esse Deus que está contigo. Não tem te feito entender que esse problema que você está passando, o seu Deus é maior. Essa dificuldade que você está enfrentando, o seu Deus é maior. Porque você está vidrado nos problemas. Jesus às vezes está do seu lado. Ele está pronto para ir dizendo para você: olha, meu filho, coloque o seu fardo sobre mim. Deposite se você está cansado. Vem para mim. Para um pouco. Eu tenho um fardo leve para te dar. Eu tenho um descanso para te dar. Mas às vezes você está tão atolado com os problemas que você não consegue enxergar Jesus. A Bíblia diz que os discípulos olham e pensam que é um fantasma. De repente Pedro olha e diz: eu acho que é Jesus. E grita: Jesus, se é o Senhor, permite-me ir até você. E a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, pode descer do barco e vir. No momento que Pedro está andando sobre as águas, a Bíblia diz que de repente Pedro percebe o vento forte, percebe o mar bravio e começa a afundar. Sabe, meus amigos, talvez você até viu que era Jesus, você até reconheceu que era Jesus, ele começou a resolver o seu problema, mas só porque não saiu da forma que você queria, você começou a desconfiar do poderio dele.
Só porque não foi do jeito que você imaginou, você começou a achar que, será que ele realmente está me ajudando? Será que ele realmente está nessa causa? Talvez, meu amigo, você até deu o primeiro passo, mas por causa do mar bravio, do vento forte, você tirou os seus olhos do Senhor e você começou a afundar nesse mar de problemas. Mas nessa noite Jesus está aqui te convidando a andar sobre as águas. Sabe, meus amigos, nessa noite Jesus está aqui dizendo para você que se o mar te submergir, Ele vai te tomar pelas suas mãos. Talvez aquele homem não reconheceu quem era Jesus, porque ele estava vidrado no movimento das águas. Ou quem sabe, aquele homem não reconheceu Jesus, porque ele estava vidrado no movimento das pessoas que estavam ali. O versículo 7 do capítulo 5 de João vai dizer que quando Jesus pergunta para ele: olha, você quer ser curado? Ele diz assim: quero, mas sempre que eu vou pular no tanque, vai outro e pula no meu lugar. E sabe, meus amigos, alguns livros dizem que naquele lugar existia pessoas que ajudavam os enfermos a entrarem no tanque. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Mas a resposta dele é: mas ninguém vem aqui e me joga dentro do tanque. Sabe, meus amigos, o próprio Deus estava oferecendo uma solução para ele, mas ele estava confiando em pessoas. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, que existia uma mulher que sofria do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e não foi curada. Ela investiu tudo que tinha com os médicos e não foi curada. Sabe, meus amigos, talvez você não tenha reconhecido Jesus porque você está fazendo um investimento no lugar errado. Você está contando os seus problemas para quem não é para contar. Você está contando os seus projetos para quem você não pode contar. Você está confiando em quem não é para confiar. Você está depositando os seus projetos na mão de pessoas que não é para fazer. A Bíblia diz que a mulher depositou tudo o que tinha aos pés dos médicos, para os médicos, e não obteve cura. Sabe por que talvez você não reconhece Jesus? Você ainda não reconheceu Jesus? Porque você está falando demais, meu irmão. Você está contando sua vida demais para os outros. Não pode acontecer nada que você já vai desabafar com alguém que nem é da sua confiança. Por aquele amigo que você conheceu há 15 dias no trabalho e você já acha que ele é seu parceiro. Sabe, meus amigos, eu preciso dizer para você nessa noite: aquele homem achava que a resposta dele estava em alguém levar ele até o tanque. Ele estava confiante que o movimento de alguém levaria ele para a cura. E sabe por que talvez você ainda não recebeu o seu milagre, a sua cura? Sabe por quê, meu amigo? Porque você está esperando alguém se movimentar em seu favor. Você está esperando o pastor ir te fazer uma visita. Ah, mas é que eu não consigo porque o pastor não vai na minha casa. Sabe, meus amigos, se visita ajudasse crente, Adão não teria pecado, porque Deus visitava ele. Sabe por que talvez você ainda não recebeu o que você tem que receber? Porque você está esperando alguém se movimentar para pedir perdão para você.
está esperando alguém se movimentar para chegar até você e te pedir perdão. Sabe por quê que talvez você ainda não recebeu e não reconheceu Jesus? Porque você está esperando alguém se movimentar para te dar um conselho. Mas sabe, meus amigos, por esperar o movimento de pessoas, aquele homem não reconheceu Jesus. A pergunta é um movimento das águas, é os problemas que tem te feito não reconhecer Jesus? É você esperar em alguém ou depositar o seu recurso no lugar errado que tem te feito não reconhecer a Jesus? Qual desses movimentos tem te feito não entender quem é Jesus? Ou talvez você tenha confiado no seu próprio movimento. A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha a esperança da água se movimentar, para alguém se movimentar até ele, para que depois ele se movimentasse até o tanque. Sabe, meus amigos, quantas das vezes nós não estamos de nós mesmos se movimentando atrás de campanhas, atrás de profetas, atrás de cultos milagrosos, quantas das vezes nós mesmos não estamos se movimentando atrás de mistérios, quando na verdade não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre quem Ele é. Sabe, meus amigos, João capítulo 1 diz que no princípio Ele era o Verbo. João capítulo 14 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E João capítulo 8 diz que conhecendo a verdade vai libertar. Sabe, meu amigo, aquele que pode mudar a sua vida é Jesus. Não adianta ficar se debatendo, se movimentando através de campanha, de profeta, Não, meu amigo. A palavra é capaz de te libertar, é capaz de te curar. Sabe, meus amigos, eu preciso encerrar esse sermão e dizer para você que logo após aquele homem reconhecer quem era Jesus, mesmo diante do movimento das águas, mesmo diante do movimento das pessoas, e mesmo diante do próprio movimento dele, após Jesus ter curado ele, a Bíblia diz que ele é achado no templo, carregando a sua cama. Imediatamente após ele ter sido curado, ele vai até o templo. Isso remete à gratidão. Mas tinha um problema, ele estava carregando a sua cama. E por ele estar carregando a sua cama, ele foi interrogado. Sabe, meus amigos, talvez você não entenda o que o Senhor quer te dizer nessa noite, mas hoje é noite de você olhar para onde o Senhor te tirou. Você tirar os seus olhos do mar bravio, você tirar os seus olhos das pessoas, você tirar os seus olhos das suas próprias forças, você colocar os seus olhos em Jesus e lembrar da onde Ele te tirou. Olhe para a cama que você está carregando hoje, olhe para onde Ele te tirou, olhe da onde você saiu, olhe o que Ele fez pela sua vida, olhe o que Ele fez por você. Jesus foi alguém que em um dado momento
enfiou a sua mão na lama, te tirou do charco de lodo, te colocou aqui conosco, em nenhum momento se sujou, e fez a obra regeneradora na tua vida. Olhe de onde você saiu. Lembra quem você era e o que o Senhor fez por você. Lembra de quando você chegou até Ele e de quem você é hoje. Lembra da família que Ele te deu. Lembra dos filhos que Ele te deu. Lembra das bênçãos que Ele te deu. Olhe, veja quem você era e quem você é hoje. E seja grato. E seja grato. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nós reconhecemos o seu poder, ó, e a sua majestade, ó Pai. Nós não estamos diante de homens, ó Pai, mas nós estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor, ó Pai. Então, diante disso, Senhor, nós não temos, Pai Todo-Poderoso, outra atitude a não ser te prestar adoração, ó Pai. E nós queremos, Pai Todo-Poderoso, te agradecer nessa noite pela obra regeneradora que o Senhor nos fez, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, Jesus, nós queremos te pedir nesse momento, Senhor Jesus. Nós não queremos ter os nossos olhos fechados, ó Pai, pelo movimento das águas, ó Pai. Nós não queremos ter os nossos olhos fechados, ó Pai, pelo movimento de outras pessoas. Nós não queremos, ó Pai, ter os nossos olhos fechados, talvez pelo nosso próprio movimento, ó Pai. Mas nós queremos entender, ó Pai, que nós não merecíamos, mas por algum motivo o Senhor nos amou. E por o Senhor ter nos amado, o Senhor nos regenerou. E nessa noite, ó Pai, nós queremos olhar para o nosso passado e ser grato da onde nós saímos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Cante isso nessa noite.